Hey students, today we're here to talk about simple past again, ok? Tem um vídeo anterior a esse, que eu estava falando do simple past e eu expliquei a forma negativa com o uso do did plus not, e aí tínhamos didn't, a contração, né? Mas também falamos que era possível usarmos o did not, tá? Porém, o mais usado é a forma contraída, didn't, certo? Então, vamos pensar novamente em uma frase para que a gente relembre este uso. Então, na forma afirmativa, I had a cat. Eu tive, né? Eu tinha um gato. Agora eu quero falar que eu não tive um gato. I didn't have a cat. Então vejam, quando eu uso o didn't, eu já mostrei que é passado. O verbo volta para a base, o verbo have, o verbo ter. Não precisa ficar na forma de passado. Ele volta para a forma de presente, mas é a forma base dele, tá? É aquela forma sem conjugações nenhuma. Por isso que a gente fala que é a forma presente, mas na verdade é a forma base dele, tá? É que fica mais fácil de lembrar para a maioria dos verbos, que é como estar no presente, ok? Relembrando isso, eu lembro que eu falei para vocês que o verbo to be não seguia essa regra, né, para fazer negativas, assim como não segue para fazer interrogativas também. Primeira coisa que nós vamos pensar aqui é na conjugação de verbos. Então, eu vou pensar eu sou ou eu estou. Você é, you are. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela, né? Um animal, uma coisa, é ou está. We are, nós somos ou estamos. They are, eles são ou eles estão. Então, vejam que eu dei a tradução de dois verbos, né? O verbo ser e o verbo estar. Como que no inglês a gente sabe se estamos falando do verbo ser ou do verbo estar? Pelo contexto, né? Por onde ele vai estar circulando, pelo ambiente, que a gente vai entender quando que é ser e quando que é estar. É naturalmente, tá? Agora, nós vamos pensar no verbo to be, o nome dele é be, mas veja que nenhuma vez aqui, na conjugação de presente simples, aparece a forma be, diferentemente do have, né, que vai aparecer. Agora, nós vamos pensar no passado. Eu era, eu estava. I was. You were. He was. She was. It was. We were. They were. Então, aqui é a forma passado do verbo to be. Se aqui é eu estou, aqui é eu estava. Eu sou, eu era. You were, eu estava, você estava. Ele estava, ela estava, ou era, né? Nós estávamos, ou nós éramos. They were, eles eram, eles estavam. Certo? A forma negativa, basicamente, é o acréscimo do not. Esse aqui, tá? Not. I was not. You were not. He was not. Vou fazer aqui para ficar mais certo. Se eu coloquei o not, eu faço a full form, a forma longa, né? Deixa eu deixar esse presente aqui embaixo. Agora, nós vamos entender como que fica a forma contraída. Eu quero dizer que eu não era, mas eu vou fazer na forma contraída.
na contract form. I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. They weren't. Alright? Então, veja que aqui eu só contraí. Temos a forma contraída. Contract form. É a forma mais usada? Basicamente, sim. A não ser que eu esteja redigindo um documento, que eu esteja falando de forma mais formal, né? Coisa mais séria. Ok? Então, eu mostrei para vocês que o passado do verbo to be, na negativa, não entra na regra do didn't. Ele caminha por si só. Se eu vejo were, eu tenho que saber que a forma de presente é are. Se eu vejo was e está no he, no she ou no it, eu vou saber que é is. E se eu vejo was acompanhado do I, eu tenho que saber que é am. Ok? Vamos fazer um exemplo invertido. I was... Nossa, aqui não apareceu. I was a good student. Eu era um bom aluno. Agora, a teacher fala assim, passe essa frase para o presente. I am a good student. Eu sou um bom aluno. Muito bem. Se eu quisesse fazer I wasn't, eu não era. I'm not a good student. Alright? E assim vai com todos os outros. Trocando o presente. Colocando... Porque aqui não... Trocando presente, não. Colocando não é isso. Não temos como voltar o verbo para o presente, diferente daqui. Porque aqui ele caminha sozinho. Ele permanece no passado. I wasn't a good student. E se eu quisesse falar nós fomos amigos, nós éramos amigos. E se eu quiser falar nós não éramos amigos? Ok? Vejam, para fazer negativa, eu incorporei o not aqui já na contract form, eu não fiz essa aqui, né? Eu já fiz direto essa. E eu não precisei voltar o verbo para a base, nem para a forma que está no presente. Eu simplesmente coloquei o passado junto com o not. Ok? Very good. Entendida essa parte, agora nós vamos pensar na forma interrogativa. Vamos fazer uma frase novamente no passado. Vamos fazer uma frase. I ate watermelon. Eu comi melancia. Agora, a professora, a teacher, o mister, a missus, ela me pediu para passar essa frase para negativa, né? E aí eu vou fazer. I didn't eat watermelon. O que aconteceu com o verbo ate? Ate é comi, é no passado. Mas como eu já anunciei que é passado junto com o did, né? Pelo did, o did já me deu a condição de passado. Eu não preciso mais que o verbo comer esteja no passado. Somente uma marcação de passado já é suficiente. I didn't, eu não comi melancia.
Tudo bem, prof, mas esse daqui a gente já estudou bastante. Vamos ver a forma interrogative. Interrogative form. Vamos imaginar que agora a teacher pediu para passar essa frase para a forma interrogativa. É claro que eu não faço perguntas a mim mesmo, a não ser que eu esteja sendo irônico, que esteja fazendo uma brincadeira, né? Porque aí eu tenho que falar, eu comi melancia? E no passado, eu comi melancia, eu preciso de alguém que esteja no passado, já que eu falei comi, e não eu como melancia, né? O did vem primeiro. É como uma trombeta anunciando, olha, é passado e é pergunta, olha, eu estou aqui primeiro. Então vai ser, did I eat watermelon? Question mark. O que eu fiz aqui? Mantive o passado na interrogativa. Eu peguei a primeira frase, passei ela para interrogativa. Mas lembra que para fazer perguntas eu preciso de um auxiliar. E esse auxiliar é do passado, é o did. Quando eu uso o did, o verbo principal, o verbo que eu estou usando, não precisa estar no passado, não deve estar no passado, porque já foi mostrado que é passado pelo auxiliar. Então ele volta para a base. Did I eat watermelon? Vamos ver mais exemplos. You, vamos ver aqui um outro verbo. You saw birds. Você viu pássaros. Agora eu quero passar essa frase para a forma interrogativa, que é a forma que eu estou trabalhando. Okay? Então eu vou colocar o did, porque eu já vi que esse verbo é passado. E se a professora quer que eu faça uma frase no passado, simples, eu tenho que usar o did. E o did tem que vir primeiro. E o verbo tem que voltar para a base. Então, eu vou colocar did you see, que é o verbo ver, birds. E aí, eu poderia usar a resposta, né? Yes, I did. Se fosse positiva, se eu tivesse visto. Sim, eu vi. Ou a resposta negativa. No, I didn't. Se eu estivesse falando não, eu não vi. Did you see birds? Você viu pássaros? Yes, I did. No, I didn't. Vamos fazer outra frase. He said something. Ele disse alguma coisa. Agora eu quero fazer uma interrogativa. Ele disse alguma coisa? Did he? O verbo said está no passado, é o verbo dizer. Something. Question mark. Ele disse alguma coisa? Did he say something? Yes, he did. No, he didn't. Ok? Mais um exemplo para acabar as explicações de hoje. Vamos usar o they. They were my teachers. Eles eram os meus professores. Ih, teacher, aqui você usou o verbo to be. É verdade. O verbo to be não precisa de auxílio. Ele caminha sozinho. Ele é independente. Então, como eu vou fazer uma pergunta, se eu não uso o did? É simples, eu vou passar o verbo para o começo. Were they my teachers? Ok? See you next time. Bye bye.